Muito boa tarde, meus amados amigos e irmãos presentes e também irmãos internautas. Que o Senhor Jesus Cristo siga abençoando a toda a América Latina e os filhos do Ocidente, os filhos da alma, agora esteja desperto e atento a ouvir esta grande voz de trombeta, ou trombeta final. Que o grande Deus, o arquiteto do universo, o Pai das luzes, o Deus dos espíritos dos profetas, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desça agora da sua sétima dimensão, a dimensão da palavra, e encontre o véu de carne o qual ele tem predestinado para falar a palavra deste tempo que nos tocou viver. Pai Santo e Eterno, desça essa dimensão de tempo, luz e matéria, e encontre o vaso determinado para falar aquilo que tu pensa para os teus filhos, os filhos da alva, os filhos do amanhecer. Pai Santo e Eterno Deus, também te rogo neste momento que o Senhor abra agora a sexta dimensão, que é o paraíso, para que os partidos em Cristo Jesus possam ouvir esta grande voz de trombeta, ou trombeta final, para que em breve possam sair de lá em corpos na aparência de 18 a 21 anos de idade, corpos eternos e glorificados, corpos interdimensional, aonde passarão a comer e beber conosco no espaço de 30 a 40 dias. Soberano Deus, também abençoe aos nossos irmãos ali que está que lugar aqui? Venezuela, né? Uruguai, Chile, Paraguai, Equador, Argentina e diversos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Que o anjo do pacto, o anjo de Jeová, siga lhes abençoando e lhes abençoe com as bênçãos da primogenitura e as bênçãos espirituais e as materiais que caia sobre os filhos de Deus, para que possam viver este resto de dias bem diante do Senhor. Amém? Então, desde já, quero lhes anunciar o título dessa humilde mensagem: é o mistério das profecias. As profecias de Deus sempre é um mistério. Quero ler uma escritura onde se encontra em São Mateus capítulo 24, versículo 45, onde a palavra de Deus nos fala: 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Amém? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Amém? Na vinda do Senhor Jesus Cristo, como profetizou William Branham, quando Deus descer aqui na terra em carne humana, ele será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Então ele vai descer sobre o homem, sobre o véu de carne, ele vai descer com toda a sua plenitude. Mais uma vez, ele desceu em Jesus e descerá sobre o véu de carne que ele tem sobre esse servo fiel e prudente. Toda a plenitude de Deus, mais uma vez, no meio da raça humana, para falar a palavra, para chamar as coisas da existência e tirar as coisas da existência. Amém? Então observe que as escrituras têm essa promessa, certo? É o mistério das profecias. Tem essa promessa de encontrar um véu de carne, um homem, com os dois conscientes juntos, o subconsciente e o consciente. O terceiro olho, o olho da alma, que tudo pode ver. Aleluia. A Bíblia não diz: a carne que pecaste morrerá, o espírito que pecaste morrerá. Diz: a alma que pecar, a alma que pecaste morrerá. Então o ser humano, o olho da alma do ser humano é para ver a palavra de Deus para este tempo. Amém? Já é o terceiro olho. Veja. Mas isso a gente entraremos para frente sobre isso, né? Mas vamos ver aqui uma profecia a qual Deus nos está dando para que a gente possa ler aqui. Vamos ler aqui em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Quem achou aí? Sei que tem pessoas muito mais ágeis na palavra do que eu. Não tem? Malaquias capítulo 3. Vamos. Essa Bíblia nova, me deram essa Bíblia. Eu não sei manusear ela bem. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim.
E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, o Espírito de Deus caiu ali em Malaquias e ele mesmo dizendo, eis que eu envio o meu anjo. Ora, que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo enviou o seu anjo. Quem era este anjo? Se examinarmos toda a Escritura, vamos ver que era João Batista. Amém? Quem preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo? Não foi João Batista? E não era o anjo? Jesus Cristo não disse em São Mateus 11? Se pode crer, este é o anjo que havia, este é o Elias que havia de vir. E é João, que era o anjo. Amém? Olha, eis que eu envio o meu anjo. Ele mesmo, Jesus enviou quem? João Batista. Amém? Observem e captem. Captem a visão. Eis que eu, não meu Pai, de segunda e terceira pessoa da Trindade, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Ora, Jesus Cristo está dizendo isso antes de enviar em carne humana. Ou seja, Deus, no seu espírito teofânico da sexta dimensão, que Deus criou para ele um espírito teofânico, que é um corpo parecido com esse nosso, porém da sexta dimensão. E este anjo, este espírito, era o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E ele, aqui ele mesmo está dizendo, eis que envia o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor. Observe que é um mistério muito grande essa profecia. E de repente virá ao seu templo a quem vós, Deus, o anjo a quem vós buscais, o anjo do concerto. Ora, eles, por não entender as profecias de Deus, como hoje está acontecendo a mesma coisa hoje, o que é que acontece? Eles esperavam Deus naquele templo lá. Eles esperavam o anjo do concerto, o anjo do pacto, naquele tempo que fez Salomão. Levou 40 anos para Salomão fazer aquilo lá. Eles esperavam lá. Porém o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o grande arquiteto do universo, o pai das luzes, o Deus dos espíritos dos profetas, ele prometeu enviar o anjo, veja João Batista, e ele mesmo veio em carne humana em Jesus. Veja, Deus veio em Jesus. Não estou falando que Jesus veio em carne, ele veio em brana. Ah, mas vamos deixar isso para lá. Veja, Deus veio em Jesus. Agora, e de repente virá o seu templo a quem vós buscais. Ora, que templo ele está prometendo? Um véu de carne. Então Jesus era o templo de Deus. Amém? Então é por isso que Jesus Cristo diz, derribar este templo, em 3 dias eu edificarei. Ele está falando dele. Ele não está falando daquele templo que edificou Salomão. Deus tem seus mistérios, seus enigmas de falar. E tem um mistério muito grande no programa de Deus. Deus só dá a conhecer as profecias para eleito. Deus só deixa vazar as profecias de Deus para os que nasceram com percepção profética. As escrituras não é para todo mundo. As escrituras são para os filhos e filhas de Deus que têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Os filhos e filhas de Deus foram pré-ordenados por Deus para vir neste tempo, para ouvir esta mensagem vigente para este tempo. Deus nos expressou, veja bem, o cara tinha 18 anos de idade, a noiva dele tinha 18, eles se casaram, não tinham filho, porém passou-se o tempo, por meio desse matrimônio, eles tiveram um filho e começaram a abraçar aquele menino e beijar ele e dar-lhe presente. Porém, onde estava aquele menino? Aquele menino estava nos genes do seu pai, não estava em sua mãe. A sua mãe apenas foi uma incubadora. Veja, mulher não tem filho, quem tem filho é o homem. Então aquele menino, ele está abraçando o que estava nele, amém? Veja, ali ele podia ter abraçado, ter companheirismo, dar-lhe presente, dar suas dádivas, amém? Dar-lhe o seu nome, amém? Então nós estávamos em Deus e Deus nos expressou e agora temos companheirismo com Ele. Por isso somos filhos e filhas de Deus. Veja, então ali Ele pode nos dar os presentes dEle. Ele pode nos dar as suas dádivas, seus dons. Ele pode nos dar as suas bênçãos. Porque fomos expressados hoje. E tem outro mistério. Fomos expressados hoje para ouvir a mensagem de hoje. Não a mensagem de Abraão, a mensagem de Moisés, a mensagem de Jesus lá, não. Fomos expressados para ouvir a mensagem de hoje. Não a mensagem de Brana, não. Fomos expressados para ouvir não a mensagem de Wesley, de Martim, de Columba, de Lutero, não. Fomos expressados para ouvir a mensagem da era da pedra angular, a era de coroa. A mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta de Deus. Porque nós agora somos a esposa do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos noiva. Há uns pregadores por aí que dizem que João está pregando, mistura tudo quanto é coisa e diz que a noiva. Não existe mais noiva não, moço.
Existe uma esposa. Apocalipse 22, 17. O espírito e a esposa dizem vem. Vê se você acorda. E nunca mais repita besteira, asneira. Aprende aqui com o Sérgio. Não tem mais noiva, é a esposa. Ela já casou, rapaz. Acorda, rapaz. Agora, eles se confundem quando fizeram a pergunta para o irmão Branco. A noiva terá um ministério? Tem da palavra. Lógico que ela tem. A noiva ela tem que falar o que o Espírito fala. Deus, porque se Deus usasse milhares de pessoas que ele tem como noiva, como eles pensam por aí, então Deus contrariar a sua palavra. Então a palavra vem ao profeta. E os filhos de Deus escutam este profeta, a esta grande voz de trombeta, e fala unicamente o que essa trombeta falou. Porque se falar o que essa trombeta não falou, vai ter problema diante de Deus. Vê? Por isso que o Espírito e a esposa dizem vem. Vocês entenderam isso? O que diz lá em Apocalipse 1:3? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Deus tem um homem para ler essas escrituras e enquadrar essas escrituras, promessas, profecias que Deus tem feito para este tempo e mostrar para os filhos de Deus e eles comerem deste maná, comerem deste corpo, que a Bíblia diz que aonde estiver o corpo se juntarão as águias. E o corpo é a palavra, ou há algo melhor para os filhos de Deus comer, a não ser a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse isso a Satanás e ele continua dizendo. Agora observe o mistério das profecias de hoje. Olha, nós temos aqui algo tremendo. Veja. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Não é a terceira pessoa da Trindade, não. Nem segunda, nem. É Deus conosco. O Espírito feito carne em Jesus. Por isso Jesus Cristo disse a Filipe: não vês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como pergunto tu onde está o Pai? Veja bem, até naquele tempo ele tinha problema quanto à unicidade de Deus. Mas eu não vou entrar em unicidade, não. Isso aí é para criança. Veja, observe que aqui está mais uma profecia, né? Aqui está mais uma profecia. Então, quando essa profecia se cumpriu aonde? Se cumpriu na irmã Maria. Agora, quem tinha que ver e falar para o povo que esta profecia estava vigente, estava cumprindo-se no meio da raça humana, quem tinha que ver? Eram os líderes religiosos. Era Caifás, era Anás, eram os herodianos, os fariseus, era esse povo. Porém, eles estavam tão enredados com suas ideias, com suas teologias, com sua religião, com suas igrejas, com seus tabernáculos, que não puderam ver o cumprimento das profecias de William Branham, ou seja, do Velho e do Novo Testamento. Do Velho Testamento, para ver que em Jesus se cumpriam aquelas promessas. Observe que isso é um mistério tremendo. Então, eles pediam a Jesus: dá-nos um sinal. Ora, que sinal maior do que isso? Que a Virgem concebeu. Agora veja bem, sabe por que eles não puderam crer no cumprimento das promessas que Deus tinha feito para aquele tempo? Sabe por que eles não puderam crer? Porque eles não nasceram com percepção profética para captar isso, tá? Agora aquela rapariga, aquela puta, aquela prostituta, a irmã Maria, aquela santa, a irmã Maria, ela tinha percepção profética. Aquela puta do poço ali de água, ela tinha percepção profética. Aquele puto, aquele adúltero, aquele lixo, aquela raposa de Caifás, Anás, Herodianos, aquele lixo não tinha percepção profética. Tinha um traje de ovelha, porém era um bode dentro dele. O espírito do pai dele do diabo. Jesus Cristo quem disse: bota dentro do pau o diabo. Não foi eu que estou dizendo. Agora observe. Isso porque não tinha percepção profética. Porque as profecias, o mistério das profecias para o nosso tempo é para os que nascem com percepção profética, para captar o cumprimento das promessas que Deus tem feito para o tempo que nos tocou viver. Porque de outra forma, o William Branham não profetizava isso. Ó. Segura aí, menino. Segura aí. Pica-paus. Pastores pica-paus. Na mensagem Deus é o seu próprio intérprete, parágrafo 38, o profeta que você disse que crê, disse isso. O profeta que você disse que crê. Viu que a mensagem do irmão Branham ganhando dinheiro, andando de avião, trocando de mulher, fazendo casa nova, tabernáculo mais bonito do que o outro, querendo ser mais santo. Eles competem até santidade humana. Veja, diz assim, olha, parágrafo 38. Como eu estava pregando há algumas semanas atrás, vivendo um brilho é uma miragem,
o sol se refletindo. E é falso. E qualquer brilho de outra era é um reflexo falso. As pessoas sempre andam em uma coisa que aconteceu anos atrás. E agora, menino? Me respondam. Vocês não podem. Veja, as pessoas sempre andam numa coisa que aconteceu anos atrás. Os luteranos estão andando no brilho de Lutero e tal. Veja bem. Agora, veja bem. Agora, nesta mensagem Cura Divina, parágrafo 233, olha o que ele diz. Ó. É ele que diz. Tá? Isso é entender as profecias do momento. Veja o que ele diz. Na mensagem Cura Divina, parágrafo 233. Eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. Veja bem, ele está dizendo. Eu não tenho nada para julgá-los. Eu não vou ter que suportar o juízo com eles. Mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com eles. É onde eles contam comigo lá na ressurreição. Quando os meus dias estão terminados. E eu fiz o meu melhor. Agora vem, ó. Se eu sou servo de Deus, Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora para a próxima geração, havia. Ele terá um homem lá quando essa geração vem à tona. Agora, são profecias de William Branham. O que é que você vai fazer agora? Seus pica-pau. Sabe o que é seu pica-pau? Só fica batendo a cabeça. Você é seu pica-pau, rapaz. Papagaio. Fica querendo imitar o irmão Branham ali. O profeta dessa era. O profeta dessa era. Coitado, dá dó de vocês. Dá dó de vocês. Pega um denominacional, ele já barra vocês. Veja bem. Aí vai mostrar, cadê o profeta? Já partiu. É a profecia dele. Se ele for um cara inteligente, ele vai te chamar de mentiroso. Porque como é que você diz profeta dessa era, rapaz? Todo eles têm essa mania. Eles pegaram espíritos de homem. Eu não trago uma mensagem com ideia de homem nenhum. Eu não trago uma mensagem com ideia de homem nenhum. Eu trago uma mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus, mostrando aos filhos de Deus, os filhos da alva, a caminhar para frente e ver que o dia já raiou. Veja. Agora, vamos a outra mensagem aqui. Eu quero entrar aqui nesse mistério. Onde o irmão Branham diz, ó. Na mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Sinais Escriturísticos do Tempo. Será que eles têm isso? Eles podem pensar que eu estou inventando. Eles estão tudo em choque. O irmão Branham diz, olha. No parágrafo 227. Página 10, parágrafo 227. No meio do parágrafo para frente ele diz. Então, estando ele ali de pé, disseram. Mestre, mostra-nos um sinal. Não foi o que disseram para Jesus? Mostra-nos um sinal, ora, gente. O comentário era que Jesus era filho de uma puta, não era? Eles não disseram, nós não somos filhos de prostituição, não era? E eles não podiam ver nas escrituras que uma virgem tem que conceber? Mas calma, nós chegamos lá. Deus tancou os olhos desse povo de tabernáculo para não ver o cumprimento das escrituras de hoje, como trancou lá de novo, gente. Foi Jesus que cegou eles. Aqui só entra filho da alva. Captem o mistério da profecia. Veja, mostra-nos um sinal. O que eles respondeu? Ele disse, uma geração má e adúltera que procura por sinal. Agora observe, uma geração má e adúltera. Ele estava profetizando. Ele disse, eles receberão isto, uma geração má e adúltera. E essa não é a geração em que estamos vivendo? Eu não sei, tá vendo? E recordem, toda profecia tem um significado composto. Agora, o que é um significado composto? O que é um significado composto? O que é? É fácil. Ele diz ali, quando do Egito chamei meu filho, ele segue lendo lá, vá lendo. É que eu não tenho tempo para perder com vocês, não. Eu não tenho tempo para perder com essa gentalha, não. É os filhos de Deus captam. Aqui é para captar entre linha. Aqui é para comer no voo. Se não comer no voo a nada, você vai morrer de fome. Aqui não tem dessa não, rapaz. Primeiro, eu não ganhei dinheiro de vocês. Não como diz eu estou atrás disso. Eu fui enviado para falar a palavra. Eu sou livre como a águia que voa, para falar a palavra. Eu não tenho rabo preso para pregar só o que Joaquim prega, só o que Manuel Ponto prega, só o que esse menino de Franca prega. Só os discípulos dele, não é discípulo de Jesus, os discípulos de Osmar, só prega que Osmar prega. Chegou aqui em Porto Ferreira, coitado, não sabia nem a Bíblia. Disse que era pastor. Dá licença, rapaz. Saiu com 203 fervendo. Coitado, tive dó dele. Mas deixa ele por aí. Deixa ele por aí. Vai fabricando esses obreiros aí, Osmar. Veja. Malaquias 4, 5 em diante diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Pronto. Aqui
todos leem, vai ler mais embaixo, e converterá o coração dos pais ao filho, isso foi João Batista, e o coração dos filhos a seus pais, que foi Brana. Agora, por que é que Deus não cumpriu essa profecia aqui em William Brana? Por quê? Porque Brana não foi o último profeta, gente. Se ele fosse, Deus tinha cumprido, tinha queimado a terra, ficaria raiz nem ramo. Agora, essa profecia, vê se vocês abrem a mente aí, pica-paus, é uma profecia composta. O que a profecia composta? Uma profecia que dá duplo cumprimento. Deu em William Brana e dá no quinto Elias, no céu fiel e prudente, no ano de Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Veja o mistério das profecias de hoje. Esse é o título da mensagem. Engraçado, né? Não consegue sair do título, né? Observe, isso não cumpriu com Brana, nem vai cumprir com Brana. Que Brana foi o quarto, foi a manifestação, a quarta manifestação de Elias num chamado William Brana. Porém, a quinta manifestação de Elias, num homem que creu nas profecias de William Brana, aí sim, porque este homem, esse instrumento é o véu de carne que soa a trombeta. Este instrumento creu no Senhor Jesus Cristo, lavou seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, foi batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, recebeu o mistério do sétimo selo, que é aquele anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 8, 9 e 11. Lê lá, ao qual o Osmar está dizendo que é João. Que João, rapaz? Qual outra profecia que você tem para colar isso daí, rapaz? Para com isso, rapaz. Para de meninice. Para. Ora, você tem que me dar 3, 4 profecias para ver se dá certo. João não bate nenhum canto desse aí para você dizer que é João que está pregando de novo, rapaz. Engraçado que tem um bocado de adepto, gente que segura esse ministério dessa estrela caída, anjo caído. Caiu de que? Da revelação de William Brana. Por que caiu? Porque quer ser profeta e não é. Um profeta, ele dá a conhecer o cumprimento das profecias que Deus prometeu para o tempo que está vendo. Que cumprimento você tem? Que número cabalista você tem? Que número cabalista você tem? Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Meu nome é Genilson com 8 letras. Patrício com 8 letras. Genilson, a letra G, ocupa a 7ª posição do alfabeto. Ocupa a 3ª posição da língua hebraica do Senhor Jesus Cristo. Olha a numerologia caindo. É 8 letras, certo? É 8. O filho de Jessé era o 8º. Tinha 8 anjos ali quando o irmão Brana viu. 3 a cada lado e um em cima. Vai vendo. Parte um pouco 7 ainda está com 8. Lá em Eclesiastes 11:3, de 1 ao 3. Vai vendo. Vai vendo a numerologia. Aonde estou no acidente. Eu nasci em 1965. No dia que o irmão bateu o carro, no dia eu nasci. No dia. E é aqui profeticamente dito por ele. No dia em que eu parti, Deus levantará um homem. Ora, lógico que isso daí irrita vocês. Como pode bater tanta coisa escrituristicamente? Eu nasci no dia 18, o irmão bateu o carro no dia 18. Eu nasci no mês de setembro, o irmão no mês de setembro, mês novo, volta o 7, que é a perfeição de Deus. Eu nasci em 1965, o irmão morreu em 1965. Eu nasci no dia de sábado, o irmão bateu o carro no dia de sábado. Não há na face da terra pessoa mais escriturística do que esse instrumento que nos fala. E por que vocês estão rebeldes ao ouvir a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque não larga a tua gaiola. Larga essa casa do passarinho, para que o povo, filho de Deus, desperte a realidade e coma do maná que está caindo. Coma do sétimo selo que está rebumbando, rebumbando, rebumbando. Oh, glória! Bendito seja Deus. Agora, observe. Esse mistério é um mistério composto. Essa profecia terá que se cumprir, mas não em Brana. Porque Brana tem que ouvir a grande voz de trombeta, trombeta final, para sair de lá. Conforme está lá em Isaías capítulo 4. Oh, Deus, tem que correr as escrituras para esse povo. Isaías capítulo 4, versículo 1 diz o quê? O que diz? O que diz Isaías capítulo 4, versículo 1, irmão? Vamos ler lá. E 7 mulheres naquele dia. Que dia? Não só naqueles dias. Naquele dia, neste último dia agora. E 7 mulheres. Que 7 mulheres? 7 eram na igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Brana. 7 mulheres que estão dormindo lá. Estão dormindo. Estão no paraíso. Ó. Veja bem. São 7 que estão lá. São 7 que estão lá. Acorda! Um grito de águia é bom, viu? Veja, são 7 mulheres. E 7 mulheres naquele dia dirão: lançarão mão de um homem. Oh, glória! Por isso que o irmão Brana diz: essa mensagem que esse irmão há de pregar levará o povo a palavra. Eu vou trazer aqui. Veja, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comemos do nosso pão. Não diz lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 ao 3? Parte teu pão com 7 ainda até com 8. Nós comemos do nosso pão. Nós vestimos do nosso vestido. Que vestido vestiram? Que vestido vestiram? Ao crente do Senhor Jesus Cristo. Ser batizado de água no Senhor Jesus Cristo, receber o Espírito, que é um corpo da sexta dimensão. Tá? Nós comemos nosso pão, vestimos nosso vestido, então somente tira-nos ao pobre.
querendo ser chamado pelo teu nome. Que nome? Jesus? O William Brandt diz lá no primeiro selo, na página 13 mais ou menos, diz: o nome Jesus foi bom para a salvação e cura divina, porém para a ressurreição requer um nome novo, será revelado nos trovões. Aleluia! É o sétimo trovão rebumbando novamente. Para onde você vai? Fica aqui, menino, fica aqui, menino. Veja, estão sabendo que querem ser chamados pelo teu nome. Eles estão lá pelo nome de Jesus, amém? Porém o nome de Jesus não tira ele de lá, não. Assim diz o servo e prudente. Assim diz o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Assim diz o grande arquiteto do universo, o Pai das luzes, o Deus dos espíritos dos profetas, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que desceu para visitar a terra, comendo e bebendo no véu de carne, feito carne, profetizado por William Brandt e por demais profecias. Cumpre-se hoje o grande mistério de Deus que estava para se cumprir no meio da raça humana, num véu de carne tão simples, no meio de nós, no meio de um igual a vocês, um homem com as falhas que vocês têm, porque se Deus enviasse um homem sem falha, certamente iria querer de vocês toda a perfeição e vocês não têm. Assim que deem graças a Deus, por Deus ter enviado um homem igual a vocês, com o problema que vocês têm, com falha que vocês têm, e assim podemos nos igualar em torno da palavra para sermos transformados. Amém? O mistério das profecias deste dia. Glória a Deus. Agora, São Mateus capítulo 24, vamos lá de novo. Mateus 24 diz: meus irmãozinhos. Mateus 24, 27 diz: porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? O Senhor Jesus Cristo dizendo aqui como seria a vinda dele. Ele se manifestou a primeira vez no Oriente, e a sua segunda vez é no Ocidente. Amém? Se manifestaria no Ocidente. Veja bem, aqui a esposa do Senhor Jesus, não noiva, viu gente? Triste da cabeça, não é mais noiva. Ela sabe que ele está onde? No Ocidente. Aí leia no parágrafo, no versículo 30 de novo diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Este Filho do Homem aqui é o anjo. É o anjo que desce sobre o véu de carne que Deus tem. Eu tenho mensagem de Brandt para isso. Nós chegaremos lá, aqui aos trovões rebumbando. Agora, em 28 de fevereiro de 1963, Deus desceu 7 anjos mensageiros. 7 anjos de Deus desceu, e ali subiu um homem chamado William Marion Branham. Subiu a 48 milhas de altura. E ali, esses anjos formaram o rosto do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui são anjos. Isso aqui é o cumprimento dessa profecia. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, veja bem, tem gente que está esperando coisas que Deus já fez. Aí onde está o problema? Isso é um problema dos gaioleiros, das gaiolas, das religiões, dos clubes religiosos, das lojas. Como é que chama? Satanás chama igreja. Satanás chama isso de igreja. Assembleia, Deus é amor, Brasil para Cristo, Cristão do Brasil, Maranata, Cristo, tudo gaiola. Prostitutas. A grande prostituta, a mãe das prostituições. A imagem da besta, é a imagem da besta. É bem claro, né? Veja. Então ali ele desceu. Então aí você pode dizer assim, mas a Bíblia está dizendo que todos as tribos, sim, meu irmão. Quando Deus fala todo, é todo filho de Deus. Deus não tem nada a ver com quem não é filho dele. Deus não tem nada a ver. Inclusive Deus não gosta nem de se revelar para quem não é filho dele. A palavra de Deus vem só para filho, quer ver? Assim diz o Senhor. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu lhe provo isso. São Mateus, coisa séria. São Mateus capítulo 13, diz assim, ó. Versículo 10 em diante diz: e achegando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ou seja, os discípulos entenderam que Jesus Cristo falava difícil para aquele povo. Então ele disse: por que eles falam por parábola? Porque os discípulos entendiam o linguajar de Jesus Cristo. E os discípulos viram que eles não entendiam, amém? Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Amém? Isso aqui cumpriu-se, irmãos. É só para eleito ver. Isso não é para, certo? Isso não é para essa raça caída não, de Caim não. Para essa raça da serpente religiosa. Isso é só para eleito.
Só para filho e filha de Deus ver, captar isso aqui, o cumprimento disso. Veja como Deus nos coloca em ordem. Porque aquele que tem, lhe se dará. Tem o quê? Tem percepção profética. Aquele que tem, lhe se dará mais ainda, em abundância. Mas aquele que não tem, até aquele que tem, lhe será tirado. Ou seja, Jesus Cristo, em outras palavras, disse, não é para eles entenderem. Isso não é para eles. Amém? Isso é para filho de Deus. Lá na frente você vai ver o Senhor Jesus Cristo orando pelos filhos dele. Diz, Pai, eu oro por eles, porque eles não são da terra, assim como da terra não sou. E quem não é da terra é o que? Extraterrestre. Então está provado aí que Deus nos expressou aqui para termos um companheirismo com Ele. Ele quem? A palavra. Qualquer espírito que você diz que é santo, negar a palavra desta hora, ele não é Espírito Santo. Ele pode ser um espírito anais, que tem pra caramba por aí. Mas o Espírito Santo não pode negar as profecias correspondentes para o tempo que está vivendo. Amém? Não pode. Veja. Pois isso lhes falou por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Você entendeu? Isso é para filho de Deus poder ver o cumprimento das profecias correspondentes para o tempo que está vivendo. Isso aqui não é para todo mundo. Quem tem igreja é Satanás. Deus tem um povo extraterrestre. Tem um povo, certo? Os filhos de luz, que vão voltar para a luz. E luz é conhecimento, né? Veja, então assim fica claro que o mistério das profecias correspondentes para este tempo é muito simples. São profecias que se cumprem no meio da raça humana numa simplicidade tremenda. Eu tenho uma outra mensagem aqui que o irmão Brando diz aqui, ó, bem claro aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Vamos dar isso aqui, talvez eles gostem. Eles não gostam de mim não, mas eu vou fazer o quê? Eu não vou dar esse povo para comer de novo, né? Essa mensagem aqui, está marcada aqui, deixa eu ver. Essa mensagem aqui diz assim, ó. Note rapidamente agora. No parágrafo 172, na mensagem Dor de Parto, ele diz: no mundo da igreja hoje, há dois sistemas operando. Agora, ouçam com bastante atenção. Agora quero que vocês vão dizer, agora quero ver se vocês vão dizer assim. Amém. O irmão Brando, eu quero ver se vocês vão dizer amém a isso. Há dois sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isto dos meus ombros e então estou encerrando com isto. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os dois sistemas. Existe a palavra de Deus que vem para os filhos de Deus e o sistema denominacional. Agora o sistema denominacional, ele só se denomina quando passa aquela mensagem vigente. Quando passa a mensagem vigente, aí se denomina. Supondo, a mensagem do irmão Brando passou. Temos nada com o irmão Brando, vocês viram aqui. Então o que é que eles fazem? Eles olham para trás. Eles cuidam de olhar só para trás. Você quer ver isso? Você quer ver isso? Veja aqui, ó. Na mensagem, vamos ver na mensagem conferência, parágrafo 176, olha o que ele diz, ó. Se você diz que nasceu do Espírito de Deus, no parágrafo 176, se você diz que nasceu do Espírito de Deus e nega uma palavra desta Bíblia, isto mostra que você não nasceu. Agora, pergunta se eles creem em Eclesiastes 11:3, do 1 ao 3. Pergunta se eles creem. Pergunta se eles creem que aquele anjo é um profeta meu. O profeta profetizou outra vez. Pergunta se eles creem. Pergunta se eles creem que Apocalipse capítulo 7, versículo 2 é um anjo aqui no ocidente. Pergunta se eles, rapaz, eles não creem nada. Eu estou dizendo esses que dizem que é de Brana. Ele se manufatura, hibridizou o povo, aliena o povo fica alienado à ideia de homem. Isso é o perigo. Por isso que o irmão Brana diz que o problema não é o povo, é os líderes. E os tontos seguem esses cegos. É cego cego. Se você diz que crê, nasceu do Espírito de Deus, e nega uma só palavra desta Bíblia, mostra que você não nasceu de Deus. Agora, olha o que Brana está dizendo aqui, ó. Eu só vou para quebrar neles, mas porque eu vim para isso. Eu vim para cortar a raiz dessas árvores, velho. Essas árvores velhas podres. Tabernáculo de Goiânia, tabernáculo de Franca, tabernáculo de João Pessoa, tabernáculo de Londres, tabernáculo dos Estados Unidos. É tudo gaiola! Você quer ver o que é denominação e gaiola? A incredulidade? Quem representa os incrédulos hoje? Eu vou dizer quem é. Segura aí, gente, para vocês não caírem. Segura as cadeirinhas, segura as calças. Sabe quem representa os incrédulos hoje? Olha os tipos perfeitos agora, assim que o Senhor vai sair. José Brana e Billy Paul Brana. José representa quem? Esse povo fora da mensagem. Billy Paul representa o povo da mensagem. Esse povo fora da mensagem que eu digo já está fora da era da mensagem. E Billy Paul é o povo de dentro da mensagem.
Observe, o que é que Billy Paul vive hoje? Fazendo o quê? Comendo de dízimo e oferta e contando história. Porque ele não fala mais nada. Agora eu vou provar porque é o incrédulo. Ele viu o pai dele ressuscitar mortos, certo? Chamar coisa à existência. Olha, fazer coisas tremendas, não viu? Sabe onde? Viu o anjo de Deus, não viu? Sabe onde ele terminou? Nas boates. Boate. Foi obrigado Deus. Apareceu um caroço no estômago dele lá, daquele incrédulo. Veja, hoje não, hoje ele é crente. Hoje ele virou crente. Segura, menino. Aí Deus feriu lá. Aí vai lá, o pai disse, não vou orar pra ele não. Ele que ora, foi ele que errou. Aí na última hora tava lá, ele morrendo, o irmão estava lá do quarto olhando pra ele. Ele começou a chorar. Aí ele creu. Aleluia! Já estava no fim do ministério do pai dele quase. Aí vem José Brana. Tome uísque, farra, cabelo de rock and roll. Lembra? Andando nas motos. Eu sei de tudo, rapaz. Andando em moto assim pra baixo. O pai morreu. Aí vamos viver das mensagens. Aí hoje virou crente. Mas que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, tenha misericórdia de mim, de Billy Paul e de José Brana. Porém Deus não tem neto. Billy Paul, o máximo que pode ser seu irmão. Profeta ele não é. Ele conta história. É um bom contador de história. Não é tão bom porque no meio da história que ele viveu, ele falhou. Amém? E eu nunca vi Brana, mas creio. Veja, mas vamos seguir um pouquinho. O mistério das profecias. Nessa mensagem, provando sua palavra. Vocês têm? Provando sua palavra? Veja, ele diz. Agora recordem. Esse não era Jesus com Abraão ali? O qual podia discernir os pensamentos do coração dele? Se não era Jesus, ele ainda não tinha nascido. Porém, isto era um homem em carne humana, a quem Abraão chamou Elohim, o grande todo-poderoso. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, agora observe cuidadosamente, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem seja revelado, nunca mais como igreja. Agora isso aqui a gente pode aceitar essa profecia. Essa profecia de Brana para, eu vou dizer abertamente, para Joaquim, para esses pica-pau pregador, para esses pastor, isso aqui já é mentira. Isso aqui, Brana, entendeu? Nunca mais como igreja. Oh, Brana, por que tu dissesse isso, Brana? Oh, aí você vai destruir a casa de caboclo de Joaquim Gonçalves, ou a casa de caboclo do Menino de Franca, quer dizer, casa dos pica-pau. Vê? Vê? Nunca mais como igreja. Não, mas o negócio, Brana, é fazer uma igrejinha. Esse povo tá igual um pastor da Assembleia que veio aqui pregar pra mim. Eu comecei a pregar pra ele. Quando ele se viu apertado no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, ele viu que não tinha saída. Sabe o que ele falou pra mim aqui? Eu tenho prova disso. Não, o batismo do Pai do Filho e do Espírito Santo tá lá, é porque não botaram na Bíblia, mas tá lá. É a mesma coisa desse povo de Brana. Não adianta você ler pra esses pastores. Eu não prego pra membro não, rapaz. Eu prego pra líder. Eu fui enviado a essas rapinas, esses comedores de dízimo e oferta, esses engomadinhos. Você não pode pregar a profecia porque ele sai fora de você, sai de perto de você. Nunca mais como igreja. Vê? Nunca mais. Isso é uma profecia. Eu quero ver eles crer nisso. Não crê, rapaz. Ora, vou contar uma historinha aqui. Eu congregava em São Paulo há quase 30 anos atrás. Congregava lá com o pastor antes de Adil ser colocado por Joaquim Gonçalves lá dentro daquela gaiola lá. A igreja, quando morreu aquele irmão lá no Rio, lá, o pastor que morreu lá, a igreja tinha escolhido um pastor, mas não era do agrado do cardeal, do arcebispo Joaquim Gonçalves. Joaquim contratou um bom salário com Adil e colocou na gaiola lá a força. Ou é mentira? É denominação, rapaz. Isso é gaiola, isso é denominação, pica-pau. Aí tá lá, louvam, cantam que nem anjo, vivem que nem o diabo. Foi o que Brana disse, né? Veja, aqui é sério, filho. Vocês, é sério. Vocês não brinquem não. Vocês não brinquem não. Quando a palavra de Deus se materializar completamente no instrumento que Deus tem para chamar as coisas à existência e tirar as coisas da existência, que nada mais é do que é o título de propriedade que Adão perdeu no Jardim do Éden, vocês vão estar em apuro. Estou falando enquanto vocês vão estar em apuro. Certo? Isso não é ameaça não, isso é a verdade de Deus. Agora observe, o mistério das profecias para hoje, certo? Como eles poderão crer nisso se eles não nasceram com percepção profética? Eles não nasceram equipados para isso.
Eles nasceram para ser dono de firma, de clube religioso, de gaiola. Como é que é? Satanás botou o nome de igreja. Satanás botou o nome disso de igreja. Certo? Agora, o importante para os filhos de Deus, quando o filho de Deus vê uma profecia e vê quem está falando dessa profecia, logo o filho de Deus capta e diz: não, o cara não pode estar falando dessas profecias todas se não for o cumprimento, porque Jesus Cristo acabou de dizer: vendo não vereis, ouvindo não entendereis. Então como que uma pessoa vai ver as profecias correspondentes para o tempo que está vendo se ele não for o cumprimento dela? Deus não deixa vazar os seus mistérios, irmão, de forma nenhuma. Na mensagem pondo-nos ao lado do Senhor Jesus Cristo, talvez vocês tenham isso daí. Eles dão graças a Deus porque os biscoizinhos dele, os biscoizinhos que dão dízimo e oferta para eles, não lê mensagem, sabe? Aí não pega na barra da saia dele. Eles dão graças a Deus. Eles dão uma mensagem lá, sabe o que eles fazem quando chegar? Joga lá no guarda-roupa. Não serve para ele mesmo, não come. Ele não tem estômago de águia para comer a palavra. Ele tem estômago para comer ideia. Aí ele tem. Aí, irmão Branham desta era, o profeta desta era. Eles têm intestino e estômago para isso. Eles não têm estômago para comer as profecias, o cumprimento das profecias. Mas vamos lá. Na mensagem, pondo ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: olha, se estou equivocado nisto, que Deus me perdoe. Há 3 coisas que podem me suceder. Ou é o fim do meu caminho e a introdução do outro. Eu tenho-lhe feito caminho para que ele se faça encarregado. Agora, junta essa profecia com essa profecia aqui, ó. São tudo profecia dele. Com a mensagem cura divina. Veja bem. Para não dizer que é palavra isolada. Veja bem. Filho de Deus desperta. O filho de Deus quando vê isso vai dizer: opa, aqui é a coisa, aqui é a coisa, aqui é a coisa afiada, aqui está o alimento. Veja. Boa introdução do outro. Eu tenho feito caminho para ele ser encarregado. Porque, recorde, o que vier é futuro. O que está profetizando um nome. O que vier pregar estará na palavra. Deus tem um profeta. Satanás tem diversos profetas. Agora, no meio dessa confusão evangélica, os filhos de Deus captam quem está falando a verdade. Porque o irmão Branham diz que este que virá a pregar levará o povo à palavra. Certo? E o irmão Branham diz bem claro: fica o homem enquanto o homem estiver com a palavra. Agora, como eles estão com a palavra, se ficaram com a história, ficaram só com a história. Veja que estão tão sossegados na história, estão igual o filho do profeta. O filho de William Branham, os filhos de William Branham estão sossegados na história do pai dele. As mensagens, o povo de William Branham, nem de Branham são mais. Você sabia? Você sabia que José Branham, Sara, Billy Paul não vai ser julgado com a mensagem de Branham? Agora deu, hein? E agora? Não vai. Não, irmão, mas são filhos de um profeta. Sim, mas um profeta, aquele brilho, aquele reflexo, veja bem, aquilo virou uma miragem. Aquilo é um reflexo de outro dia. Você não viu na mensagem o arrebatamento aqui, irmão? Aqui, ó. Eu gostei, rapaz, aqui é sério. Olha aqui na mensagem o arrebatamento aqui, página 13. Olha, página 13. Leia na página 12, parágrafo 59. Leia ela. Olha o que é que diz ela. Olha o que é que diz. Ó. E até mesmo que se come hoje, não tem que guardar para amanhã. Queime no fogo, antes que venha a luz do dia. Ele está falando de dia dispensacional, né, irmão? Eu preguei uma mensagem sobre a dispensação. Veja, antes que venha a luz do dia, porque haverá futuro. Haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova. Veja, tentam preservar isso. Tenta preservar isso aqui, ó. É o Branham está dizendo com vocês aí, incrédulo. Pica-pau, é com vocês. Veja, tentam preservar isso. Pois isso tem sido a atitude das igrejas. Um revivamento surge e a primeira coisa que se nota dentro de aproximadamente 3 anos se torna uma denominação. Então, houve um revivamento tremendo para o irmão Branham. O irmão Branham veio, casou a noiva, certo? Com a palavra, e eles estão pregando a noiva. Pode ver que eles não têm a palavra em ordem. Eles pregam a profeta dessa era, a noiva de Jesus Cristo. Não tem mais noiva não, pica-pau. É esposa. Eu tô nem aí para falar o que tem que falar para vocês, rapaz. Agora, eu estava lendo um livro que mandei buscar para mim. Vou dar o título para vocês, ó. Os crimes dos papas, mistério e iniquidade da corte de Roma. Se você quer saber de nojeira espiritual e carnal, leia a história real da igreja de Roma. Leia. Você vai ver papa transando com papa. Você vai ver papa transando com a mãe dele, transando com a irmã dele. Você vai ver todo tipo de incesto, de podridão que Roma tem. Você vai ver o que é carniça, você vai ver aqui, ó.
Ó, você vai ver aqui, leia. Isso aqui não foi eu que escrevi não, ó. Isso não foi eu que escrevi. Isso foi os homens historiadores que escrevem fatos reais. Um livro desse não pode sair do mercado se não for verídico. Amém? Então aqui está quem é Roma. Agora Apocalipse 19 diz o quê? A grande prostituta, a mãe das prostituições. Assembleia de Deus, Brasil para aqui. Tudo é gaiola, sistema religioso, obra de Satanás. Tá aqui, ó. Papo transando com mãe, com criança, com tudo quanto é incesto, sabe? Podridão, Satanás encarna humano aqui, ó, vestido de religião e lendo Bíblia pro povo. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Leiam, busque conhecimento, busque. Sabe por que existe essa gaiola do demônio de Roma? Porque o povo é neófito, é inoto, não busca conhecimento. O problema está aí, homem descansando em ideia de homem. Ora, Deus sempre se aborreceu com isso. O irmão Branham pregou uma mensagem, dizendo a influência de um homem sobre outro. Ora, o cara fica tão influenciado que ele pega o mesmo espírito daquele sujeito. Ele pega o mesmo espírito daquele cara, até o jeito de andar ele prega. Eu já tive em gaiola dessa que diz que Branham aí, desse tabernáculo velho aí, que viu um fulano, um cidadão lá, com a bibinha debaixo do braço, assim que nem o irmão Branham andava, chapeuzinho de lado, parecia o William Branham, rapaz. Eu vejo um demônio nele, trajando nele Branham. Você entendeu? Não estou dizendo Branham demônio, estou dizendo um demônio imitando Branham nele. Vocês não podem entender o que é isso? Leia as mensagens de demonologia, estado físico, estado religioso, estado espiritual, leia. Vocês não leem. Eu tenho dito e digo, eu não gosto de crente no meu pé. Eu quero homens com entendimento, certo? Dê-me um homem com entendimento e eu perco tempo para ouvi-lo. Dê-me um bobo que eu não perco tempo. Eu não perco tempo para ouvir. Eu não gosto de passarinho, de papagaio perto de mim não. Certo? Agora na mensagem, vamos aqui mais um pouquinho, só uma profecia. Palavra falada é cimento original. Leia lá, ele diz, olha o que ele diz, ó. O que é uma trombeta? É a voz de Cristo. O que é Cristo? É ungido, gente. Cristo não é Jesus Cristo. Jesus foi o Cristo ungido, você entendeu? É igual, isso é as coisinhas, porque ninguém tropeça num poste. São as mesmas coisas que fazem com que você caia. E são as mesmas coisas que te elevam. Veja bem. Por isso que aí em Provérbios diz que a pessoa não deve desprezar as coisas mínimas. Veja, a voz de Cristo, o mesmo que virou e chamou para cima, ele ouviu a voz como uma trombeta. Lázaro ouviu a voz como uma trombeta. Veja bem. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, diz: agora, irmãos, quero que não ignoreis esse segredo, que ao soar o toque da última trombeta, os mortos em Cristo estarão primeiro. Ao soar o toque da última trombeta, olha, a trombeta não tem voz, ela é só o instrumento. O instrumento que Deus tem na terra, não é ele que toca, é Deus que toca dele. Ele só empresta a voz a Deus. Mas a mente do que vai falar é de Deus. Agora existe a mente de Deus e a mente do homem. Agora, antes de chegar aqui, veja bem, eu quero contar. Deus disse a Samuel: enche teu cântaro de azeite e vai à casa de Jessé, que tem um provido de um rei. Então ele saiu com a unção de Deus para ungir o rei que Deus tinha enviado. Porém, quando ele chegou na casa de Jessé, o que é que acontece ali? Ele viu Eliabe. Ele disse: eis o ungido de Deus. Olha, aí já entrou a mente humana dele. Ele foi ungir Eliabe. Deus disse: não faça isso. Eu não vejo como vê o homem. Ou seja, um profeta que nem Samuel se deixou levar pelo seu pensamento, pela sua bondade, pelo seu modo de ver. E ia ungir a Eliabe. Deus disse: não, por 2 vezes ele errou. Agora, veja bem, Branham também errou a mesma coisa. E agora? Começaram com gracinha com William Branham. Sabe o diabo no ouvido de Branham? Olha, com os dons que tu tem, com o poder que Deus tem te dado, tu é o homem de Israel, rapaz. Pega a passagem, vai embora para Israel, porque tu é o anjo, tu é o homem de Romanos 11, 26. Tu é isso, tu é o anjo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Tu é esse, tu é este homem de Malaquias 4, que o Senhor vai pôr fogo, é ele mesmo, vai-te embora. Sabe o que é mesmo? Parece que eu estou vendo o irmão falando dizer, sabe o que é mesmo? Pegou um avião e veja a mente do homem, não é a mente mais de Deus. Tinha que parar no Cairo, fazer você sabe, trocar de avião ou seguir viagem. Aí o irmão Branham está por ali e tal, e deu uma voltinha no hangar assim. Deus encontrou com ele ali e disse: o que está fazendo? Ele olhou, foi lá de novo. Deus disse: o que está fazendo? Em outras palavras: o que está fazendo aqui, menino? Veja,
Volta. Não é a hora nem o teu lugar. Veja. O que Samuel fez, Brana fez. Não é a hora nem o teu lugar, rapaz. Não era a hora de Brana ir para lá, porque não era com a mensagem de Brana. E nem o lugar de William Brana. Amém? Assim diz o Senhor. Só que pode ver essas coisinhas mínimas são o que tem o mistério das profecias para o tempo que estou por viver. Amém? Então não era a hora nem o lugar de Brana. Agora, por que é que o instrumento, o servo de Deus, coloca essas coisas para o Espírito de Deus? Para o Espírito de Deus se colocar em ordem, para que a palavra materializadora chegue ao seu tempo e ela ache em nós um coração perfeito para que Deus possa produzir aquilo que pensa. Porque o que Deus vai fazer agora não é sair curando enfermo, não. Ele vai chamar as coisas da existência e das coisas da existência. Um mistério muito grande, irmãos. Deus, toda vez que Deus começou, quando começou com o Senhor Jesus Cristo, Ele começou com 2 ministérios, cura divina e discernimento, não foi? Depois foi a palavra, amém? Com Brana ele fez o quê? Maravilha, cura e discernimento, depois veio a palavra, né? Agora com este mensageiro, ele começa com a palavra e termina com os sinais, amém? Ele termina com o cumprimento do mistério das profecias correspondentes para o tempo que estou por viver. Assim que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, siga abençoando aos filhos da alva, aos que têm seu nome escrito no céu do livro da vida do Cordeiro, e nos dê todo o entendimento de sua palavra, porque esta palavra nada mais é de que rebombar o sétimo selo novamente. Que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, siga guardando e abençoando e confortando a nossos irmãos que estão no paraíso, para que em breve eles venham e se juntem a esta grande voz de trombeta final, para irmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Que o Senhor Deus abençoe ali na cidade de Belém, da Paraíba. Eu nasci em Solânia e fui criado em Belém. Até nisso, vocês podem observar, eu nasci em Solânia. Solânia quer dizer moreno. Por que tu és moreno? Cantares de Solomão 2. Por que tu és moreno? Porque estou dentro do sol. Não diz lá? Eu nasci em Solânia. Solânia quer dizer moreno. E fui criado, fui chamado para ser terminado para ser criado em Belém. Com 12 anos eu fui para Belém. Aleluia! 12 anos de idade meu pai me chamou para ser criado em Belém com ele. Belém quer dizer terra do pão de Deus. E assim a terra do pão de Deus brevemente receberá o instrumento, o véu de carne que Deus tem, que verdadeiramente tem o pão de Deus para dar aos filhos de Deus para o tempo que nos tocou viver. Amém? Assim que o Senhor Jesus Cristo abençoe ali a Gilson Patrícia da Costa, os seus filhos, a sua esposa e também aos belenenses, que Deus prepare aqueles corações para que possam ouvir a grande voz de trombeta, a trombeta final. Muito obrigado por vossa amada atenção. Passem todos uma boa tarde. Também quero dizer que temos uma reunião aí marcada com alguns irmãos aí do Chile, Colômbia, né, Uruguai, Paraguai, irmãos que são maleáveis, ministros que são maleáveis à palavra de Deus, que vêm não para brigar, vêm para se acertarem. E se acertarem o quê? Acertarem-se seus pensamentos com o meu, para que juntos a gente possa seguir em rumo à glória de novo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o grande arquiteto do universo, abençoe os filhos de Deus e também nos guarde de todo mal, até que chegue este grande momento, o qual estamos esperando, em que chegará a hora em que os mortos em Cristo ressuscitem, para que assim Deus termine seu labor no meio da raça humana, no meio do gentil, e passe a tratar com 144 mil, aonde ele chamará e juntará de um canto a outro da terra com seus anjos, conforme está em Malaquias. Amém? Muito obrigado pela vossa amada atenção. Passem todos uma boa tarde.